gente, meu nome é Raíssa. Hoje eu tô aqui com a Rafaela para apresentar mais um episódio do Pode Papo. Hoje estamos aqui com o professor Reinaldo e os nossos convidados são a Mariana, que joga pela Abel, e o treinador Guto, mais conhecido também como Luiz Gustavo, nosso treinador. Então, primeiro a gente queria perguntar para vocês e pedir para vocês contarem um pouquinho de como começou a história de vocês no vôlei, se foi na infância, como é que foi? Posso começar? Então, eu tenho 40 anos, eu lembro do voleibol de 92, quando o Brasil foi campeão olímpico na Espanha. Eu assisti, eu tinha 7 anos. Eu lembro do Marcelo Negão fazendo aquele saque-viagem, acaba destruindo o jogo lá e o Brasil foi campeão olímpico. Aí, a partir daquilo lá, eu comecei a assistir mais. Eu peguei a geração que o Brasil fazia muito jogo contra Cuba, que era um clássico, né? Era muita briga, assim. Principalmente no feminino. Isso, né? no feminino. O masculino também tinha, mas o feminino era muito mais. E quem tem, assim, na faixa dos 35 para cima, 40, 45 anos, então pegou uma das melhores fases do voleibol para o Brasil, né? Onde o Brasil realmente virou uma potência, começou a gostar graças a essa época, né? Então, eu fui ali com 7 anos. Eu nasci lá em Vidal Ramos, vim para Brusque com 16, 17 anos, e aí aqui eu fiz a faculdade de Educação Física, né? Quando abriu na Unifeb, eu brincava. Você jogava vôlei? Não, eu fazia um treino lá, era uma escolinha assim, mas não era clube nem nada, era só pela cidade, porque a cidade era muito pequena. Lá em Vidal Ramos, isso. Eu vim jogar voleibol realmente aqui em Brusque. Né, mas joguei pouco, não joguei profissional, nada. Minha paixão era handebol. Eu fui atleta, cheguei a jogar jogos abertos de handebol, mas a minha paixão também era o vôlei, só que eu era muito baixinho e não queria levar pancada. Então, quando eu tinha 13 anos, eu passava por baixo da rede, eu era muito baixinho, eu demorei para crescer, né? Mas eu assistia demais. Um dos meus objetivos era trabalhar com educação física, e aí quando eu me formei em educação física, surgiu a oportunidade do vôlei aqui no colégio, e aí fiz curso da CBV, nível 1, nível 2, nível 3, vivencio o voleibol até hoje. E foi mais ou menos isso. Eu respirando voleibol. Você era um ótimo espectador, então. Exatamente. Eu sempre fui do esporte. Fazia vôlei, fazia handebol, fazia futsal. Só não fazia basquete porque não existia tabela de basquete em Vidal Ramos. Entendeu? Sim. Era isso. Mas, enfim... Mas nós temos muitos treinadores no time profissional que não foram. Não foram excelentes. Jogadores. Tem vários aí, assim. São nem todo grande jogador virou treinador. Hoje em também. dia, com essa história da altura, muita gente está cortando a carreira mais cedo para já conseguir se especializar melhor na parte de técnica. A gente tem um auxiliar que tem menos de 30 anos, que ele parou cedo. E aí a questão, quando inventaram a posição, quando ele falou 92, não existia líbero. O líbero era no final dos 90. Isso, no final dos anos 90. No final dos 90. Aí o líbero deu uma respirada. Baixinho. Até eu lembro assim que ali faz muito tempo existia uma competição em Minas Gerais que eram para atletas até 1,80. Não podia ter mais de 1,80. Porque, né? Porque imagina tu jogar a competição, eu tenho 1,77, jogar com os caras de 2 metros, 2,5 metros. Na época não dava. Mas a altura faz diferença em quase todos os esportes. Todos os esportes. Faz diferença. Assim, se tu não tens tanta altura, mas tu tens que compensar muito na habilidade. São poucos. E mesmo assim, hoje a altura já está... Pode ser habilidoso como for, a altura está... Hoje em dia tem altos habilidosos, né? Antes os altos não eram habilidosos, hoje em dia eles são os dois. O vôlei, tipo de 2000 para cá, inclusive minha tese do bacharel da educação física era sobre a evolução na altura dos jogadores de voleibol, né? Falava sobre as gerações. E aí eu estudei na época a seleção brasileira masculina sub-18, a sub-20 e a sub-21, sub-22 que era infanto. Na verdade, naquela época não era por idade, era infantil e juvenil. A seleção juvenil, por exemplo, tinha uma média de altura de 1,95. A seleção infanto, que era mais nova, tinha de 1,96, 1,97. E a seleção infantil, que era a mais nova de todas, já tinha uma média de altura mais alta que os outros. Então, assim, o esporte foi aumentando a altura. Tinha que compensar, né? Porque a seleção anterior, as seleções brasileiras masculinas anteriores, eles eram baixos. O Bernardinho é baixo. É baixo. Dos anos 80. Não era como eram os russos, né, os americanos e aquela galera toda, né? Sim. Aí a 92 é a primeira que já são grandões. De 90 para cima começou a subir bastante, né? O feminino, não. O feminino começou a subir depois de 2005, ali, 2008, que daí a gente veio a Thaís, a Fabiana, que sustentaram bastante a seleção feminina, onde a gente ganhou tudo, né? Tinha já umas jogadoras altas antes, mas era uma
em uma seleção. A maioria das seleções não tinham. Hoje já não. Tem seleções que a média de altura delas é de 1,90, né? Feminina. Onde é uma boa estatura para a seleção inteira é 1,80 a média de todas as jogadoras. Mas aí tem uma história de namoros, eles não são... Sim, 1,84, 1,83. Agora a gente está falando de mais de Agora, 90, né? agora nós temos ali a Júlia Bergman com 1,92. A Helena tem 1,99. A Helena foi minha geração. A Helena jogou contra a Mari, jogou contra a Joana e a Ana Gisela na Liga Catarinense, quando ela tinha 13 anos, por Jaraguá do Sul. Sim, tu lembra disso? Lembro. Hoje ela está na seleção brasileira e ela tem 2 metros de altura. Ela atacada a linha dos 3, parecia que ela estava na rede, Ela assim, já de cima tinha, pra baixo. com 13 anos, ela já tinha 1,94, 1,93. Na fila do restaurante ela baixava pra não bater o cabeça na luminária. Mas são exceções, mas normalmente a China, né, tinha... Depois a gente vai falar sobre as seleções aí. E tu, Mari, como é que foi? A minha história é bem parecida com a do Guto, na verdade, mas começou, obviamente, mais tarde. Eu assisti a seleção de 2012, sendo campeão olímpico feminino. E eu comecei no ano seguinte, 2013. Na verdade, em 2012 eu até fui convidada para treinar, porque eu sempre fui dos esportes, no geral, na escola. Só que eu não consegui, daí em 2013 eu comecei, mas logo... Começou aonde aqui? Comecei na escola, em Brusque, eu sou brusquense, nascida e criada. E daí, ali dentro de 2 anos, eu já percebi que a minha altura... Fui na médica, pedi quanto de altura eu ia ficar, já percebi que eu ia ficar pequena. E eu sempre fui muito... Sempre uma boa estudante também. Então, eu sempre pensei na possibilidade dos Estados Unidos e foi para isso que eu continuei treinando. Então, eu continuei treinando aqui na Bell, fiz toda a minha base na Bell, joguei 2 anos de alto rendimento em Blumenau e eu joguei agora 2 anos nos Estados Unidos. Eu acabei de voltar para jogar profissional, porque eu quero continuar minha vida aqui. Mas essa realização das alturas é muito interessante, assim. Eu percebi que ele falou, eu com 13 anos vendo uma guria de 1,95 m do outro lado da rede, eu falei, acho que é melhor eu continuar estudando. Eu continuei estudando bem, tive bolsa, me formei lá e agora eu tô de volta aqui. E lá nos Estados Unidos você tem lá, porque a gente vê que as jogadoras americanas são altas, né? E tem lá também você percebe isso? Tem, eu acredito que tenha muito também, mas é que eles trabalham de uma forma diferente. Aqui no Brasil a gente tem 6 substituições por set, e lá eles têm 18. Então tu acaba se tornando jogadores mais nichados. Por exemplo, eu joguei por muito tempo sendo uma ponteira, por mais que eu seja baixa, mas eu entrava quando a ponteira grande tinha um bloqueio na frente e não sabia jogar. Ela tomava bloqueio. O técnico vinha e falava, Mari, vai lá, usa esse bloqueio, a gente te tira. Só pra usar pra sair de uma rotação, sabe? Então lá tem mais esse negócio de tu ter jogadores mais específicos. Mais estratégico. Isso, tipo assim, tem o líbero, mas tem as jogadoras de defesas que fazem o fundo das jogadoras mais altas. Mas, consequentemente, tem muito mais jogadora alta que tem menos habilidade, porque ela pode só fazer a rede e não ter que fazer nenhuma parte de defesa também. Entendi. Então ela pode jogar nas extremidades e assim, tu vai ver, eu via muito isso na parte do treino, que a gente tinha que fazer controle de bola, elas têm muito menos noção de controle de bola porque elas não foram forçadas. Sempre teve alguém para substituir elas nas deficiências delas, sabe? Porque nós temos hoje senadora, né? Sim, a Leila era uma jogadora baixa, tinha uma boa impulsão, mas a canhota isso facilita bastante. 1,79, né? Acho que ela tinha 1,80. E aí tinha muita habilidade, né? E esse canhota também ajuda bastante, né? Porque é uma coisa que você não tá acostumado a treinar. Tu não vai treinar com a mão. Tem poucos canhotos, tem né? Poucos. Canhotas assim jogando, né? Bem menos do que destro, mas quando tem é uma boa, não tinha uma diferença. Sim, né? é uma diferença. Juntando o que a Mari falou, os Estados Unidos eles têm um regulamento diferente, um pouco diferente, adaptado para eles, comparado com o resto do mundo. Todo o resto do mundo joga voleibol igual. Lá eles têm essa questão das substituições, eles têm a questão da bola se bate no teto. Para nós aqui, para o jogo, né? Ponto de quem bateu no teto, ponto do adversário. Lá não, bateu no teto, o jogo continua. Sim. Né? Tem também a questão do líbero, lá pode sacar. Aqui nós não podemos. Então, é uma regra do... Lá tem uma posição chamada Serving Specialist. É uma pessoa que ela só entra para sacar. Ela saca, é assim que acabou o saque dela, ela vai embora. É quase um futebol americano. Né? Tipo, o cara que chuta, o cara que não sei o que. Né? Essa quantidade de troca também... E, consequentemente, todo mundo joga também, né? É legal porque tu não vai ter essa frustração de, nossa, eu treinei a semana inteira e eu não vou pisar na quadra. Não, todo mundo vai pisar na quadra, pode ter certeza. E é legal também, adicionando o que o Guto falou sobre as regras, eles também têm essa questão da média, né? Se a gente tá com uma média, todo mundo tem que ter notas que são passantes, que eles consideram que é acima de 70%. A partir do momento que tua nota tá abaixo de 70%, tu é temporariamente suspenso, até tu subir tua suspenso de treino
e de viagens e de jogos. Até tu subir tua nota acima da nota passante, tu não podes jogar, independente, eles não ligam se tu seja o melhor jogador do time, tens que fazer o teu trabalho acadêmico também. E lá tem níveis de colégios, assim, competição, né? Eu não sei diferenciar do universitário para o escolar. É que lá tem muita escola. O voleibol é muito forte nos colégios e nas universidades, né? Muito mais do que aqui. Aqui a gente tem a questão profissional que lá começaram a inserir agora, né? Os Estados Unidos não tinha uma liga profissional de vôlei. Eles inseriram, a partir de 2 anos para cá, uma liga, né? Que está crescendo e logo vai ser uma das mais fortes do mundo. Mas Que era só liga isso, entre... Não tinha draft. Eles adicionaram o draft faz 2 anos, no ano que eu cheguei lá. Isso. Como aqui nós temos uma Superliga, na Itália tem a Liga Italiana, a Liga Polonesa, o Campeonato Alemão, lá não existia. A UEFA, né? Isso, existe tudo. Tudo que existe, tudo que tem de futebol na Europa tem no vôlei, tem no basquete, tem no handebol, tem em todas as modalidades. E lá nos Estados Unidos não existia uma liga profissional. Né? Mas, porém, a liga universitária deles é muito forte. Porque são quase muito todos os esportes, né? Sim, todos. Tipo, o basquete. Basquete tem a liga profissional, e aí só que tem beisebol. ali o NCAA. A Júlia Bergman é um bom exemplo, eu também joguei com ela por 2 ou 3 anos. E a minha decisão, assim, de qual agência escolher foi por indicação dela e da Mari Brambilla, que também está jogando Superliga hoje em dia. Elas já estavam saindo, né, porque elas são 3, 4 anos mais velhas que eu. E elas já estavam saindo e eu perguntei, falei, olha, eu sempre tive o sonho por onde eu começo. E elas falaram, não, elas me indicaram a minha agência e foi através delas. Claro, cada um escolhe os seus caminhos, né? Elas foram diretamente pro profissional depois de formada. Eu tô exercendo o meu estudo eu tenho conversado lá com o Maurício, a gente faz os dois, eu tô treinando com eles, mas eu também tô ajudando, trabalhando na empresa, exercendo o que eu me formei. E elas seguiram totalmente profissional. E como o Guto falou, isso mostra 100% o nível, quão forte é o nível lá, né? Eu via muito a galera falando, mas a Júlia Bergman, a menina treinava uma vez por dia, é diferente de quando tu é profissional. A menina tava estudando física, entendeu? Então todo mundo tá falando que nesses últimos 2 anos ela evoluiu muito, mas é porque ela entrou na rotina de um atleta profissional, sabe? Ela passou a focar 100% no vôlei. Então não dá pra esquecer que lá tu tem um nível muito alto, enquanto tu ainda tá estudando, que seja que tu esteja estudando, entendeu? A Mari é formada em psicologia hoje em dia, a Júlia é formada em física. E qual o tamanho do campeonato lá nos Estados Unidos? O campeonato, na verdade, ele tem 4 diferentes campeonatos. Tem a NCAA Divisão 1, 2 e 3, 5, na verdade, NAIA, e tem o JUCO. O JUCO ele é o mais famoso para atletas internacionais, a grande maioria das pessoas que tu conhece vai acabar indo para lá, porque é um colégio menor, ele é uma escola como se fosse técnica, tu sai com diploma depois de 2 anos, ele é técnico. E o que acontece lá, quando tu é freshman e quando tu é senior, que é o primeiro e o último ano, é tudo o mesmo time. Então é difícil tu chegar lá com 18 anos e querer disputar a posição uma menina de 22, 23. Tá. Então tu vai para esse colégio de 2 anos para que tu jogue com pessoas da tua idade. Vai ter de 18 a 20, 21 anos, é mais fácil tu competir posição, jogar. É uma escola menor, eles são mais eles te recebem melhor por tu ser internacional, eles são mais os professores te conhecem. E essa é uma liga mais competitiva, mais nova. E daí dessa liga você se transfere para as outras 4. Que daí a NCAA Divisão 1, que é a mais forte, que é que todo mundo conhece, que é que tem aquele futebol americano que passa na TV. E daí tem a Divisão 2, que é tão boa quanto, ela só é mais focada... Porque a grande diferença de todas essas ligas, são o teu objetivo. Eu conheço pessoalmente pessoas que escolheram jogar Divisão 2 ou que escolheram jogar NAIA porque elas não queriam tanto ênfase no esporte, elas queriam apenas usar o esporte para estudar. Então, essas outras divisões, elas te permitem fazer um estágio, elas te permitem fazer uma pesquisa, faltar um treino para fazer uma aula complementar, o que na divisão 1, o foco principal ele ainda é o esporte. Então, que aí é uma questão mais profissional. Exato, mesmo. A divisão 1 é mais para quem tá pensando em ir pro draft. Por isso que no vôlei ainda é tão equilibrado todas as ligas, porque como não tinha o draft, tu podia fazer o que tu quisesse, né? Certo. Mas, por exemplo, na liga profissional, porque aqui no Brasil nós temos uma restrição, não é uma restrição, são poucos times pelo tamanho do Brasil, né? E aí os poucos que tem ainda são tipo 3 no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 4, 5 em São Paulo. Muito concentrado na região sul-sudeste. Região sul-sudeste. Não sei se o Paraná tem. Teve. Mas de 2 anos para cá, agora a gente não tinha e agora tem. A CBV começou com a Superliga C e a Superliga B. Aí a C começa com regionalizada. Então, por exemplo, começa a região sul, faz uma sede, aí joga os clubes de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Né? Vem um do Paraná.
Ou ali no Paraná faz mais uma outra sede. Aí vem os do Paraná e um time do Mato Grosso, alguma coisa assim. Acontecer a primeira fase classificatória, Isso. teve em torno de 50 times. 50 que times. legal. Aí teve a região Legal. norte, nordeste, que eles classificaram agora para teve as regionais, né, de cada região, que classificam para uma fase final, né, onde os campeões de cada região vão disputar As 4 vagas. as 4 vagas para a Superliga C. Pra Daí Superliga B. começa- Superliga Daí B. na Superliga B eles não Isso. jogam contra a gente. E aí Superliga B. E já Quantos vai- são hoje na Liga B? 12. Isso. 12. 12 E times. na Superliga? 12 também. 12 também. 12 as duas. E daí caem sempre 2 da Superliga A, sobem 2 da Superliga B e sobem 4 da Superliga C, caem E 4 da da Superliga B. Superliga. E desses 12, como é que está dividido em regiões? Tipo, Aí é- tem quatro O Rio que de são- Janeiro tá com vários times que é esse ano, tá Flamengo, com É Flamengo, Flamengo, Fluminense, Tijuca classificou. Tem Tem 3. 3. 3 do Rio, São Paulo, Barueri, Osasco, SESI. Pinheiros caiu. O Praia, Daí tem- Minas Gerais, o Praia, o Minas, O Mackenzie. o Mackenzie, Daí tem o Brasília e o Maringá. o Brasília e o Maringá do Paraná. que subiu ao... Faltou um aí, qual que é o outro? Mackenzie, quem mais subiu? São- Tijuca? Não, do Rio são 3, de São Paulo são 4, né, que é Osasco, Barueri, SESI e... São Caetano não, tá? Não. Eu não Pinheiros caiu, acho que são só esses 3, Mas está faltando um time aí, tem o Brasília e o Maringá, mas são 12, eu não lembro qual que é o... Sim. Mas aí você vê a concentração. Tem, a concentração tem da- bastante. Subiu, o Sorocaba. Sorocaba também está são 4 de São Paulo. Sorocaba tem, historicamente, Então é 4? teve um time muito grande, muitos americanos naquela época, era leite moça. No passado, né? Era, na Sim. Bolsa, ela era do... Teve. O Brasil sempre teve... E hoje em dia é muito interessante Estrangeiro. que eles estão com um projeto da CBC, que é esse logo aqui, que a CBC, ela hoje em dia, ela Confederação tá... Brasileira de Clubes. Isso, ela tá com mais investimento que a CBV, na verdade, que é a Confederação Brasileira de Vôlei. Então a CBC tá vindo para ajudar, porque a CBV tá se encontrando como a única fonte de patrocínio, assim, né, master de coordenação dos campeonatos. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro Interclubes de base hoje em dia não é mais organizado pela CBV, é pela CBC. E a CBC, ela consegue muito mais apoio de forma particular, acredito que tem a ver com a questão das licitações, etc. Então, a própria CBC, ela dá muita estrutura para os clubes que fazem parte dela. Tu paga uma mensalidade simbólica e os próprios clubes recebem muita coisa. A gente recebe São bolsa, associados, uniforme, a gente recebe Olha. coisa de viagem, a gente recebe coisas para treinar, assim, tipo bola. Esses dias a gente recebeu tipo 60 bolas no treino, a gente tava lá tirando foto para devolver, para mostrar para eles, entendeu? Então isso é uma parte legal, que é uma alternativa que eles desenvolveram, em que agora a Superliga B é pela CBC e a Superliga A é pela CBV, que a gente tanto conhece. Por causa que daí agora fica melhor administrado do que a CBV tentando organizar isso tudo. A Superliga C também é a CBC. E as categorias de base também. Também. E a questão de estrutura, por exemplo, aqui da cidade. Aqui, na verdade, uma região tem Nova Trento, né? Nova Trento tem ali a... Um trabalho Sim, bem O feito. time é bem forte. Dei aula em Esse é um Nova trabalho Trento. bem antigo, Dei né? aula em Nova Trento ali um ano depois que a Rosa Maria saiu. Eles E ali aí eles têm tinha uma galera que foi mais uma galera. ali. Sim, eles têm ali um apoio forte, porque vamos dizer que o Bernardinho, o Bruninho são padrinhos do projeto, A Rosa Maria né? também, né? Então isso para acho que sim. A Rosa Maria É vai que lá. ela Eu é lembro, ali, sim, né? sim, Ela sim, é mas- ali. sim, quando só- ela deu Já aula, ela Nova foi Trento. algumas vezes no colégio que ela estudou. ali, Sim, né? sim. Não só ela saiu dali, várias outras. Inclusive Aham. a Giovana, que hoje está na seleção oposta, passou uma fase da vida de treino Eu dela joguei contra ali. ela também. Várias outras jogadoras aí que não são tão conhecidas. A Rosa, porque a Rosa pegou a Olimpíada, está na seleção e tal. Mas o projeto ali ele foi apadrinhado pelo Bernardinho e pelo Bruninho, que são referências do vôlei para nós. E aí, quando tu tem um tipo de padrinho como esse, tu tens uma carta na manga para te conseguir incentivo de empresas, patrocínio, né? E tu tem resultado porque tu foi campeão escolar, campeão estadual, faz um trabalho muito bem feito ali na base. Elas são E eles têm, merecido. eles têm uma pegada social muito legal. Eles trazem meninas de todo o Brasil, que são muito altas. Dão oportunidade. E elas, exatamente. assim, e geralmente o discurso é mais ou menos o mesmo. Eu tava pensando em desistir e a Vandeca me achou. É geralmente isso que acontece. E ela dá bolsa da escola, da academia, da treino, da comida, da absolutamente tudo. E as meninas passam a viver a custo zero para viver o sonho delas, entendeu? Exatamente. Então, muito É legal. assim que funciona a base do Brasil. E às vezes as pessoas interpretam de uma forma negativa. Por quê? Nós temos um trabalho na cidade, um exemplo, e aí a gente pega todo mundo que é da cidade. Tu tens lá 50, 40 crianças, 40 meninas no projeto, né, com 10, 11 anos. Quando tiver com 12, 13, começa a competir.
Nessa categoria, tu usa só as meninas da cidade, né, para começar a desenvolver. Passou 1 ano, 2 anos, dessas 30, 40, tu perde umas 15, porque elas veem que não é o vôlei, não é a praia delas, e aí elas vão para outras coisas. Então, tu já diminuiu o teu número de atletas. Passa mais 1 ano, tu perde mais 10, aí tu tem 10. Tu já treinou 2, 3 anos. Passa mais 1 ano, tu só tem mais 6. Tu não consegue pegar na cidade outras atletas para jogar no mesmo nível dessas que treinam há 3 anos. Então, tu é obrigado a trazer de fora. E volta naquele discurso de altura, né? Isso. Aí tu traz atleta de fora para completar o teu time, tu dá oportunidade. Né? E normalmente tu pega meninas de regiões onde elas são indicadas por técnico. Lá no Espírito Santo indicam bastante, Brasília indicam para cá, Mato Grosso indicam para cá. Né? Os treinadores aqui já estão acostumados com isso. Surge um atleta lá, eles mandam. Por quê? Porque lá não tem clube para dar continuidade e aqui tem. Quando estão com 15, 16, de todo aquele trabalho que tens na cidade, que são atletas só da cidade, é uma sorte tu ter 7, 8 no teu time que são da cidade, que estão no nível bom para disputar um título estadual. Aí tu vai trazer mais 7, 8 de fora, para manter o teu nível forte, tu ser competitivo. E aí, às vezes, chega lá num time de sub-19, tu só tens mais 1 ou 2, porque elas vão parando pelo meio do caminho. Isso é normal, é muito difícil tu fazê-las treinar durante 7, 8 anos, né? E aí tu chega lá, tu vai competir uma ULESC, uns joguinhos, tu vai falando, pô, tem meu time todo da cidade, mas o time lá tá contratando um monte de meninas de fora, não é justo, tem esse pensamento de outro lugar. E aí, mas não é bem assim, o clube lá, o objetivo deles é ser campeão, eles fazem um trabalho social e planejando na carreira para atleta mesmo, porque eles têm dinheiro, eles têm condições e é assim que funciona. Os de jogos menores é muito por causa disso, né? Porque, por exemplo, vamos falar a questão do basquete, aí chega no brasileiro, aí vai jogar com os times de São Paulo, aí o pessoal que é do Corinthians, do São Paulo, porque aí traz uma galera de fora, coloca lá, vai ver, não é o time de São Paulo. Né? Se for pegar pela naturalidade das pessoas. Mas eu acho que Santa Catarina faz isso de uma forma muito legal, sabe por quê? Por causa que a gente ainda tem a gente aprecia muito os jogos abertos. E os jogos abertos tu tem que ser catarinense para jogar. Então, e assim, do ponto de vista da Abel, que foi o único lugar em que eu joguei esse tipo de campeonato, eu posso dizer que a prefeitura se importa mais com os jogos abertos que a Superliga B. Por causa que aqui em Santa Catarina, historicamente, os jogos abertos faz muitos anos. Desde que eu me conheço por gente, jogar os jogos abertos é uma conquista. Então, a Santa Catarina é muito competitivo no esporte no geral. Então, todo mundo quer ganhar os jogos abertos. Então, quando, por exemplo, surgiu meu convite para vir para a Abel inicialmente para jogar os jogos abertos, porque eu era catarinense. E, consequentemente, eu me incorporei ao time. Mas, então, eu acho que tem essa pegada também. Tu ou tem que ser de Santa Catarina, ou tá aqui há um tempo. Então, o Santa Catarina leva de um jeito muito legal. Quer jogar Superliga, faz um time de fora, mas tem que ter o time de jogos abertos. E não dá para ignorar os jogos abertos, tem que ganhar. Entendeu? Então tem que achar uma forma de equilibrar isso tudo. É diferente dos Jogos Abertos de São Paulo. Normalmente lá você pode ser de qualquer lugar. Qualquer lugar. Porque lá o nível é muito alto. Aqui em Santa Catarina eles... Porque o que acontece? Mais legal assim. Eu também acho. Não, é bom. Pode ter duas estrangeiras para jogar, né? De estrangeira, de outro estado que nunca jogou uns jogos abertos, pode contratar 2. Eles querem manter o nível, porque senão vai uma prefeitura lá que tem muito dinheiro, investe, traz o time todo de fora, e aí fica um pouco injusto. Tem uma diferença muito grande. Então eles fazem isso para não acontecer. E jogos abertos desculpa, Mário, porque daí o que acontece? Se liberassem isso, boa parte das cidades que jogam essa competição não iriam mais. É verdade. Não participam mais. Porque sabe que não vai ganhar, que vai ser só mais um. Vai lá para se levar massacrada. Daí tu não quer isso também, então desanima um pouco. Entende? A gente tem equipes que só jogam jogos abertos, assim. A gente não vê elas em nenhum outro tipo de competição. Elas jogam e elas têm um time bom. Até porque os jogos abertos é um negócio com a prefeitura. A gente não joga pela Bel, a gente joga por Brusque. Então, tem toda uma relação da prefeitura providenciar tudo para nós. Ela providencia o alojamento, ela providencia comida, o clube não gasta com nada. E também por causa que o próprio ganhar os jogos abertos, entre os 3 dos jogos abertos, você ganha um Bolsa Atleta por um ano depois. Do governo estadual. Né? Então, ele é interessante, assim, como, sabe, num futuro, às vezes, o técnico consegue negociar contigo, olha, se tu ganhar os jogos abertos aqui, ano que vem tu consegue ter isso, entendeu? Então, todo mundo quer ganhar os jogos abertos, entendeu? Então, isso foi implantado faz pouco tempo, essa questão financeira do benefício mesmo pro atleta, mas é muito interessante, porque daí todo mundo quer competir. E vem muita gente, assim, que nem o Guto falou, quando ele com 19 anos foi parando, porque tinha que trabalhar, e gente que é boa, entendeu? Então o nível fica muito interessante, fica bem equilibrado.
Legal. Legal. Hoje, mudando um pouco do assunto, a gente falar sobre o vôlei escolar, né? Que é onde Recentemente, começa tudo? recentemente saiu nesses sites de vôlei, no Instagram, né? Nesses perfis de voleibol, saiu há um tempo, uns 2 meses atrás, um mês atrás, um colégio de São Paulo, que dava bolsa para 2 meninas da Seleção Brasileira Sub-18. Não vou citar o nome das meninas, né? Mas as meninas foram convocadas para a Seleção Brasileira e estavam em treinamento, porque teve o Mundial agora, que elas disputaram em junho, né? E aí o que aconteceu? O Colégio de São Paulo investiu nessas meninas, né? E as meninas estavam em treinamento na CBV e o colégio estava na fase final dos Jogos Escolares de São Paulo, né? Acho que valeria vaga para o brasileiro, alguma coisa assim, e elas perderam a final. E aí elas ganhavam bolsa nesse colégio e o colégio tirou a bolsa dessas meninas, né? Porque elas não estavam no time no dia para jogar lá a competição, porque estavam na Seleção Brasileira em treinamento. E aí meteram o pau no colégio, o colégio não podia ter feito isso, tinha que alguns botaram lá, tinha que denunciar, fazer alguma coisa assim, eu não lembro o nome do colégio, tem tudo lá. Quem lê uma reportagem dessa fica muito contra o colégio, uma reportagem tendenciosa, mas ninguém sabe a história por trás disso dali. Né? Quem participou em clube, já trabalhou em colégio com atletas de nível de seleção, entende o que acontece. Nós tivemos um exemplo aqui, em 2016. Né? Nós tínhamos uma atleta da seleção que estava em treinamento lá em Saquarema, ela estava em treinamento, não estava ainda em competição pelo Brasil, e era uma competição muito importante para nós, que era o LESC, e o treinador da seleção disse não para nós, não, só libera ela 3 dias para vir jogar, e depois ela volta para lá. Pô, ela está treinando aqui, ela está evoluindo aqui, e ela... Aqui no colégio? Não era do Consul. E que ela vai voltar para lá, não vai perder nada. Aqui na CBV, quando é convocado, participa de vários blocos de treinamento. E aí o treinador quer que elas participem de todos os blocos. Só que não custa tu liberar ela 3, 4 dias para a competição mais importante do clube, que formou ela, que paga a bolsa dela, que paga o salário dela, que dá o custo de vida, que está treinando ela, que fez tudo por ela, né? E o treinador da seleção diz apenas não. Não, ela não vai. A CBV não dá nada para o atleta. Esse é o nosso problema da O Confederação atleta, na Brasileira. verdade, que perde, né? Que perde. Fica Infelizmente, fica no meio termo. Provavelmente perguntar pro atleta que ele queria jogar, né? Fica no meio termo. Sim, claro. E fica no meio termo. E tipo assim, se ela tivesse, voltando para as 2 meninas, se elas estivessem competindo com o Brasil, viajando na Europa, fazendo já a competição, o amistoso, teria como viajar, não teria né? como voltar. Claro. Entende? Aí justificaria, jamais elas perderiam a bolsa de estudo do colégio, porque o colégio não quer que elas saiam. Pô, é um marketing do colégio. Só que o que o pessoal não entende é que realmente tem que ter essa flexibilidade da CBV com os clubes de base, e a CBV não tem. É verdade. A Confederação Brasileira, ela acha, cara. mas a Seleção Brasileira, ela acha que ela é dona dos atletas da base. Sim. Quem paga o salário, quem faz tudo a projeção Exato. o clube que só Falta uma parceria maior, Justamente. porque assim, existem clubes, principalmente clubes menores, como são os aqui de Santa Catarina, que dependem de resultado para no ano seguinte tu ganhar a Bolsa Atleta, para te ganhar a Bolsa Técnico da Prefeitura, para te ganhar o patrocínio. E aí tu investe um monte, na hora que tu mais precisa daquela atleta, a CBV diz não para ti na competição mais importante, pô, tu investiu, tu trabalhou 1, 2, 3 anos, para aquele ano ali é o teu ano. Por isso que eu achei essa ideia que você trouxe, acho que foi importante, Mari, que é essa questão aí da CBC. CBC. Porque aí você sai dessa questão ali da... Sim. Mas isso é todo esporte. Vê no futebol lá, o cara, não sei o quê... É que a verdade é que o calendário esportivo brasileiro como um todo, em vários esportes, deveria ser mudado, justamente. né? Eu até... internacional, né? Exato. Eu acho que assim, falta muito a parceria da Confederação Brasileira com os clubes formadores. É verdade. Isso Não, falta. sim. Mas daí eles vão falar, mas é porque nós temos que respeitar o circuito internacional. Mas, tipo, no caso da base, por exemplo, eu vou até voltar ali nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, como é que é? 3 meses de high school, que seria de escola, 5, 6 meses de clube, aí sobram 3 meses. Esses 3 meses é o verão e seria pro time nacional, que é mais ou menos essa época que elas ficam. Elas ficam de maio, abril, até agosto, que geralmente é quando os campeonatos mundiais acontecem. Então não acontece conflito. Não existe o que é outra coisa. Mas teve, há 2 anos atrás, o último campeonato mundial sub-19 feminino, Estados Unidos ganhou com um time sub-17. Porque o time sub-19, as universidades estavam na escola, na fase final de competição, não liberaram para representar a seleção nacional.
Porque lá é muito mais importante a competição nacional do que a competição internacional. Não precisa, a gente não vai entrar mais, por exemplo, no futebol. Teve a Olimpíada, né? Aí o jogador do Flamengo, que era o Pedro, que ficava precisando dele, lá eles podem, o clube pode falar, não, aí tem esse poder. Que não tem, mas não vou liberar porque o mais importante é que vira aí. No futebol amador, entre aspas, que é você pode fazer, que deveria dar isso justamente para os clubes. Os clubes que deveria ter o poder sobre isso, né? Até porque se machuca lá, se quem machuca cuida é o clube depois, quem né? que lasca é o clube, exato. Vê lá, o próprio Pedro, né? Se machucou lá, ficou 9 meses fora. Exatamente. Lascou e se machucou isso. O calendário é muito intenso hoje em dia, né? Eu acredito que, até por causa do próprio retorno financeiro que cada competição dá, é muito difícil simplesmente excluir uma competição do teu calendário, Justamente, né? E precisa disso, que depois a gente vai perguntar. Quer fazer uma pergunta? Pode ir. Bom, a gente tem mais algumas perguntas. Primeiramente, a gente queria perguntar alguma referência para vocês dentro de quadra, pode ser técnico também, jogadores que vocês jogaram com, vai assim, livre. Uma referência? Para mim, o Maurício é uma referência, porque quando eu me formei, eu fiz o estágio em 2008, nós tínhamos o time aqui de vôlei do Brasil Telecom. Explica o Maurício, porque a galera não vai lembrar. Maurício Thomas é o técnico do time da Abel de Brusque, o time profissional, é técnico da seleção brasileira Sub-19, ele já foi, acho que da Sub-20, ele já foi campeão mundial com essas seleções de base há anos atrás, aí ele saiu da seleção e agora está de novo na seleção. Para mim é uma referência muito grande, eu fiz estágio lá, aprendi demais com ele, e o que eu aprendi com ele, hoje eu tento adaptar aquilo que é possível para o voleibol escolar, né? Ele para mim é uma referência, um excelente treinador, amigo, admiro muito o trabalho dele, aprendi muito com ele. E outra referência para mim é Bernardinho, Zé Roberto, os treinadores da seleção brasileira, acompanho, vejo alguns vídeos sobre o que eles comentam. O Bernardinho dá muito curso também, assim, eu uso muito ele também no meu projeto, eu uso muita fala dele. Os livros dele são pessoas excelentes, assim, que fizeram o Brasil eu queria trazer ele. Nossa senhora, aí você me convida também para estar aqui. Eu entrei em contato com a assessoria dele. Mas aí o valor que ele passou, eu falei assim, pô, eu cheguei aqui e falei assim, eu quero trazer o Bernardinho, porque eu uso muito os vídeos dele para falar dentro do meu projeto, que realmente... Eu acho que o que ele fala, tem uma fala que ele usa, porque isso volta muito para a educação, né? Que ele diz que cada dia que você deixa de estudar é um passo a menos que você dá em direção ao seu objetivo. Então, eu uso muito, assim, muito vídeo dele. Aí eu queria trazer muito ele e tal. Aí eu falei, vou entrar em contato. Entrei em contato, foi super solista, até aqui, inclusive, o contato da assessoria. Aí entrei e tal, não sei o quê, botei um colégio e tal, para mim falar aqui para os alunos, falar para os professores, que eu acho que a fala dele... Hoje ele faz muita fala para o mundo corporativo, né? Sim. Mas aí o valor... Não, obviamente, né? Eu achei que... A gente tenta, né? A gente tenta, né? Pelo menos... Numa dessa... mas com certeza, acho que o Bernardinho é uma... Nossa, eu uso muito ele em sala de aula. Numa próxima poderíamos chamar o Maurício. Poderia ser, com certeza. E para ti, mano? Para mim, eu acho que a minha primeira referência, assim... que a gente começa com quem tá do nosso lado, né? Claro. Pra mim sempre foi a Júlia Bergman, pelo quesito de que ela também sempre foi melhor, tipo assim, ela sempre foi uma baita estudante também. E eu via o jeito que ela gostava de entender o vôlei, além do óbvio. Além do o vôlei, eu tenho que dar essa manchete aqui. Ela entendia que é porque eu tava fazendo certo ângulo, ela sempre foi muito inteligente. Então, pra mim, sempre foi muito... Estar do lado da Júlia Bergman por 3 anos foi excelente, assim. E, como vocês estavam falando de discurso, de mentalidade, a Gabizinha, com relação a ela ter sido uma atleta menor. Sim, sim. E quando eu comecei a jogar, ela estava começando a estourar. E ela sempre falou dessa questão da alimentação, do foco, sim, das horas de sono e da forma como tu tem que pensar que tu é uma máquina e não apenas uma pessoa normal para performar. Então eu acho que para mim sempre foram essas duas que hoje em dia estão na seleção, né? E deixa eu te perguntar aí a questão, tipo assim, a gente sabe em relação aqui, eu estava até comentando antes, questão das famílias, assim, tipo, né, depois até, acho que é legal você trazer isso, o Guto, porque a questão assim, tipo, até os 14 anos Santa Catarina é muito forte, e depois vai perdendo porque as famílias têm mais condição financeira, vem que o esporte, infelizmente, não dá o retorno, e também o esporte diferente, eu acho que pode falar bem isso, nos Estados Unidos não é visto como uma alavancagem, né? Nos Estados Unidos a gente vê que o esporte é uma alavancagem, né? Aqui não é, na verdade, até, tu vai ser esportista. Como foi para ti, né, na tua família, né, e a gente falando,
eu quero ser jogadora, como é que foi essa conversa dentro de casa, a aceitação? Eu cresci com meu pai falando que ele tinha medo de ter filhos sedentários. Então eu fiz absolutamente tudo que tu pode imaginar. O Guedes me via em absolutamente todos os lugares. Ele sempre fazia essa brincadeira que não podia ter um evento esportivo que eu tava lá. Mas o início foi sensacional. Aí quando eu comecei a ir pro rendimento, eu começava às vezes xerangando em casa, falando, pai, hoje foi difícil, eu chorava. Aí eles começaram assim, mas tem certeza que não quer ir embora? Daí eu falei, não, eu quero continuar. Aí veio essa ideia, aí quando eu percebi que eu queria continuar, eu falei assim, pera, mas eu não quero continuar profissional. Daí ele falou, não, tudo bem, vamos achar uma solução. Foi quando eu achei a ideia dos Estados Unidos. Então dali, quando a gente começou a entender que dava pra fazer os dois, aí o apoio foi maior. Como é que chega os Estados Unidos pra ti? Foi quando eu vi a Julia Bergman e a Mari saindo. Tá. Aí eu falei, nossa, tem essa possibilidade. Porque meu pai sempre falou, olha, eu apoio todos os esportes que seja, desde que não pare de estudar. Certo. Não vai parar lá do outro lado do país sem estudar. Eu quero continuar estudando em colégio bom e continuo estudando. Hoje, uma das oportunidades que o esporte traz para os nossos alunos, por exemplo, aqui do Consul, nós tivemos o Luiz Felipe Sfire, né? Ele é 2000, ele se formou em 2017, eu acho, 2016, por ali. Ele foi para os Estados Unidos, ficou um ano, ganhou bolsa. Eu fiz os vídeos dele aqui de treinamento, vídeo técnico, né, dele, para mandar para lá para ser aprovado, para poder ir para lá. E aí hoje está muito mais fácil. Então, assim, quando a gente trabalha com vôlei escolar aqui, alguns que querem seguir, querem seguir carreira, a gente indica que tem que ir para clube, que é o nosso escolar. E se não vê que não tem oportunidade de ser profissional, mas mesmo assim quer jogar, tentar uma bolsa nos Estados Unidos, que hoje hoje é uma realidade bem mais fácil, acessível. Não é um negócio de outro mundo. Antigamente eu não ouvia falar nisso. Não, hoje tem 2, 3, 4 agências aí no estado, né? Nós tem de Brusque tem o Vini, né? O Vini do Riva, o Vinícius Lopes, ele está lá também já há 2, 3 anos. Aí a Julia Bergman saiu daqui, foi para lá, a Mari Bambrila foi para lá, a Cauane foi para lá. A Cauane, inclusive, é dona de uma agência hoje em dia. Hoje é dona de uma agência. A Cauane, filha da Cássia, do Cultura. Então, assim, isso nós não tínhamos acesso e hoje nós temos. Né? Eu tenho contato ali da Fernanda, da X Sport. Claro, tens algum atleta aí, quando tiver com 16 anos, 17, tu vê que tem um nível bom, futuro, manda para mim e a gente indica. E eu acho que é uma coisa muito interessante, assim, de pensar nessa possibilidade, porque acontece muito a gente perceber, não vou conseguir ser profissional, vou parar. Então, tendo essa possibilidade, é só, tipo assim, é um intercâmbio mais barato, querendo ou não. Se tu for ficar um ano, é muito mais barato do que tu ir com um intercâmbio normal, né? Porque eles acabam cobrindo os teus custos. Mas tem um valor, tu tem que pagar um valor pra Tu paga um valor pra agência e paga os custos de visto, passaporte, Isso. essas coisas. Então, mas não é, então, pra qualquer um, então, não. Tem que ter uma... Tem que ter um budget. Independente disso, tem que ter um nível bom de voleibol. Não, perfeito. Entende? Mas não é só talento e querer. Tem que alguns é talento, que se tu tem muito talento, o colégio gostou de ti, tu vai ganhar tudo. Agora porque agora eles abriram uma exceção na regra. Mas é mais difícil, tem que ser diferenciado. Daí, né? Eles abriram uma exceção na regra esse ano, ou ano passado, com relação a 2 coisas. Agora o jogador pode receber parcialmente o que ele gera de marketing. Então, se comprarem tua camiseta, se chegarem ao clube por causa de ti, que eles chamam de NIL, eles chamam disso. E tu pode receber através disso. E como também... jogador profissional. Jogador profissional. Exato. Vai lá, compra a camisa do cara e tem uma porcentagem. Isso. E daí eles também agora permitiram também que os clubes paguem... Eles não conseguem te pagar, se eles não te pagarem diretamente por causa desse faturamento, eles conseguem te dar um valor a mais para alimentação, por exemplo. Eu recebia valor para fazer mercado. Ao invés de eles te darem o valor que tu realmente precisa, eles dão um pouco a mais. Ou eles conseguem pagar a tua passagem de avião, entendeu? Por exemplo, essa questão do visto é a mais difícil de todas, por causa que tu ainda é 100% brasileiro, né? Tu ainda tá 100% aqui, então é mais difícil. Mas a partir dali eu conheço muita gente que já teve a passagem de avião paga, essas coisas. Enquanto tinha brasileiras contigo lá? Quando eu cheguei lá tinha 2. Ou lá, ou nos Estados Unidos, em outros lugares? Quando eu cheguei lá tinha 2, além de mim, no meu time, que eram da mesma agência. Inclusive, uma delas jogou comigo em Blumenau. E aí, no meu segundo ano já não tinha mais ninguém. Mas tem muitos brasileiros por lá. Além de brasileiros, vai colombiano, vai italiano, tem muito. Vai gente quem está ali nessa fase escolar, vai do mundo inteiro, vai para lá. O Mari, tipo assim, o que tu percebeu ali de estrutura lá? Eu sei que é um outro mundo, mas trazer pra gente assim, porque a gente olha assim, futebol, tem basquete no caso, principalmente, né? E no vôlei e tal, como que é a estrutura? O que você viu de lá de diferente?
Olha, é muito interessante, porque assim, o vôlei, ele vem crescendo no mundo, né? A gente vê, assim, o crescimento gradativo, assim, de meses. Então, quando eu cheguei lá e quando eu fui embora, o vôlei já tinha crescido muito. Então, eu vejo que o vôlei, quando eu cheguei, ele era mais um esporte amador, como, sei lá, o hóquei sobre a grama. E agora que eu saí, os jogos foram anunciados e venderam todos os ingressos em questão de um dia, entendeu? Então, o vôlei tá ganhando muita visibilidade. Com isso, tá ganhando muita estrutura. Assim, obviamente, eu diria que assim, alguém que vem da base e chega lá, a estrutura é muito grande. Muito. A gente tem academia só pra gente. A gente tem o ginásio a hora que a gente quiser. A gente tem muitos uniformes. A gente não precisa gastar fisioterapia todos os dias. O Luiz me mandou os vídeos quando ele chegou lá. A estrutura dos clubes lá são melhores do que os clubes que jogam a Superliga A. Isso. Ar-condicionado no ginásio, independente da temperatura que tá lá fora, a gente joga. Então isso é muito legal, mais assim. Times, né? Você pode jogar mais vezes, que também isso é uma Exato. coisa, né? O melhor treino é o jogo, né? Exato. Então, assim, essa questão de estrutura mesmo, assim, é uma coisa de assim, não importa o nível, que nem eu falei, tem várias divisões. E tu vai de uma divisão 1 e para um junior college, para um divisão 2, é mais ou menos a mesma coisa. Existe uma Todo competição mundo tem. em Orlando, acho que é em Orlando, eu que fui. eles têm uma... Tu fosse nessa, que são mais de 80 quadras, né? Eu fui técnica. Eu fui técnica de gigante, criança de 16 anos. 80 quadras, e quem faz a arbitragem são os próprios atletas, assim, que fazem do jogo. E o pau come naquela, desculpa a palavra, nas 80 quadras com... Na verdade, a que eu fui técnica tinha 150 quadras. Eu cheguei até a tirar uma foto, eu posso mostrar pra vocês. É tudo do lado do outro, eram cara. crianças de 16 anos, daí é muito louco. A base, assim, me deixou uma confusão, assim, quando eu vi a primeira vez. Porque tinha 150 quadras, aí, por exemplo, tem todas as idades, mas dentro de cada idade tem 4 divisões diferentes, porque tem que ter certeza que o teu clube consiga competir. E de onde vem essa, vamos dizer, esse approve? De onde que vem essa, tipo assim, de onde que surge essa galera toda? No colégio? É a galera tentando ganhar bolsa na faculdade. Então eles começam no colégio, e sempre tem um clube na região, só que os clubes são pagos lá. É muito raro ter bolsa, começou recentemente. Então os clubes são pagos lá, diferente daqui que é um projeto social. Vôlei, a gente tem basquete, natação, Isso. tem olímpica, tem o quê? Então, tipo assim, é isso que eu acho, eu gosto de falar sobre isso porque é a questão do o quanto é importante o colégio. Tudo bem, tem essa questão da bolsa, mas a galera faz tudo lá, né? Tem quadra em todo lugar. Essa é a estrutura que eu tô... E é sempre no colégio, elas começam no colégio porque o do colégio é de graça. Então, e o do colégio, a verdade é engraçado, porque do colégio... física. Isso, e é mais intenso ainda. Na época de high school volleyball, elas treinam 5 vezes por semana. Elas treinam que nem elas treinam... Tipo, o high school é a temporada mais pesada. Aí no clube, tu escolhe teu nível. Se tu quer ir pra uma coisa mais tranquila, vai treinar 2 vezes por semana, pagar mais barato. Queres uma alta intensidade, vai fazer 3 vezes por semana com teu time, 2 vezes aulas privadas, entendeu? Eu cheguei a ser treinadora privada também. De ir lá e ficar sacando na menina treinar no passe, entendeu? Então eles te pagam por fora, uma horinha tu vai na quadra, porque tem muitas quadras lá, e fica treinando por fora isso. Muitas quadras no E o discurso, assim, no geral é... por exemplo, eu trabalhei num clube menor. Então muitas meninas estavam falando, estudar na faculdade? Talvez, eu faço vôlei porque eu quero. Mas aí elas jogavam contra times mais sérios, e a gente falava, não, a gente escutava as meninas falando, não, tô pagando essa mensalidade aqui, porque na faculdade eu não pago. A faculdade lá é muito cara, né? Então elas falavam, eu tô pagando aqui porque eu quero que a minha filha faça os vídeos e que elas sejam recrutadas e que elas não paguem na hora da faculdade, entendeu? Então isso acontece muito lá, é um investimento. E daí agora, graças a Deus, tá vindo esse desenvolvimento da bolsa no própria escola. Então a escola... Isso é com todos os esportes, né? É com todos os esportes. Tem nadadores que vão daqui para lá também. Sim. Não, tudo, tá falando de todos os esportes lá e como isso... As cidades dá essa aberto, então todo dia, nós estávamos em Boston, fomos assistir um jogo de hóquei universitário, cara, tipo, socado, assim, cheio. Aí um dia depois nós fomos assistir basquete lá, Boston e Lakers, tava socado. Aí no outro dia tinha hóquei profissional, aí no outro dia tem beisebol, outro dia universitário e profissional. Tipo, sempre tá cheio, tudo. A minha maior diversão lá era assistir os esportes da minha faculdade. Então, eu não tinha nada pra fazer, eu ia lá assistir o jogo. Aí eu te pergunto, eles sabem explorar, né? Tipo, você vai lá, tem um copinho, tipo, custa centavos, né? Mas vezes 1000 centavos, quanto que vai? Eu acho que isso aqui a gente não tem, não sabemos explorar. Até porque, por exemplo, falei pra ti, né, a questão da camisa. A gente tá falando de Abel aqui, mas assim, nem todo mundo sabe o que é o Abel, o que é esse daí, como que é o time, o seu time aqui, como é que funciona. Então, a Abel ela é dividida em 2 coisas
distintas, que na verdade são projetos. conectadas, dois projetos diferentes. Então tem a ABEL, que é a Associação Brasileira de Esportes e Lazer, né? O acrônimo. E... Eu já não sabia. Eu achei que era o nome fantasia. ele é um acrônimo. E tem a parte de projeto social, que a gente tem um acordo com a prefeitura, que tem que haver o projeto social para que haja o projeto, elas incentivem o projeto profissional. Então tem um projeto que as meninas do meu time são técnicas, com auxílio nossos auxiliares técnicos, que elas têm em torno de 150 meninas por aula. E que elas Aqui, abordam hoje, funcionando? lá na arena. Poxa, Que elas legal, trabalham, cara. que elas trabalham com meninas de 7 a 10, 7 a 12 e 12 a 16. Entendeu? E assim, eles montam redes assim de todos os ângulos possíveis naquela quadra da arena e colocam as meninas pra bater bola. Já teve menina que, como hoje em dia ele é um social, ele não entra no quadro alto rendimento. Se tu queres jogar alto rendimento, tu ainda tem que sair. Na minha época, eu consegui jogar alto rendimento aqui. Porque o grande negócio do Maurício é que ele quer consolidar uma base legal, um social legal, e que as empresas vejam a diferença que faz nas vidas das meninas, entendeu? A grande maioria nem paga mensalidade. E ganha uniforme, ganha camiseta, ganha shorts. E elas jogam ali do lado do terminal, né? Muita gente consegue jogar. Então tá no projeto, numa parte em que a gente tá mostrando como o nosso projeto social é legal. Consequentemente, o profissional atrai muito público, né? Então, o profissional, ele acontece porque o social acontece. Esse time profissional resgata essa galera? É uma escadinha? Ou contrata? Como é que funciona? Não. Time profissional é todo profissional. Eu sou a única de Brusque. O projeto é social, né? É social, não é um projeto de formação. Tá. De atleta, para seguir carreira. Claro que Tá. se uma menina se destacar, indicam para um clube que vai Claro. competir, né? Porque o projeto ele não tem times para competir, liga ou estadual, né? Apenas social mesmo, para desenvolver o voleibol na cidade. É porque em Santa Catarina tem muitos clubes que vão até 18 anos, por exemplo. Então, às vezes, por exemplo, Nova Trento vai até o sub-19. Manda para Nova Trento, porque a gente fala que antes dos 18 é difícil competir no profissional, até pela cabeça, né? Então vai até Nova Trento, a hora que ela se formar, ela pode decidir o que ela faz, entendeu? Aí Eu vai pra mesmo. São Paulo. Ou segue, o que acontece? Santa Catarina, a competição maior nível estudantil escolar é sub-19, vamos lá. Depois disso não tem mais, tem daí o JASC e o estadual, só que são poucas competições. Então, ou segue a carreira profissional, vai para São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem o sub-21, né, que aí continua jogando, ganha bolsa, treina, para quem quer seguir carreira, ou começa a trabalhar e vai para a faculdade, o que a maioria faz, né? Comentando ali sobre Santa Catarina na base, a gente tinha conversado antes, Santa Catarina hoje é uma referência de formação de atleta de esportes coletivos, principalmente voleibol. Se a gente for olhar os jogos escolares brasileiros, Santa Catarina está quase em todas as finais. Sei lá quantos títulos o Timbó tem, sub-14, Nova Trento já teve, Guaraciaba, Saudades. Campeão brasileiro pro João Batista, sim. eu fui. Então assim, é muito bom. Santa Catarina é muito forte até 14 anos. Chega com 17 anos, já dá uma caída, chega com 19, aí cai mais ainda. Aí são poucos que sobram, né? Aí é obrigado a sair do estado. Hoje tem a opção de ir para os Estados Unidos, se tu é um bom atleta, tu conseguir uma bolsa, às vezes não consegue 100%, mas tu consegue 80%, aí lá tu consegue arrumar uns bicos, trabalhar e tentar se sustentar. Isso, exatamente. Essa questão dos Estados Unidos, ela é interessante, assim, eu conheço uma amiga que ela foi lutadora do Flamengo, daí agora ela tá na seleção de base, ela joga lá no Georgia Tech, que é onde a Júlia jogava, a Elo, e a gente tava conversando. Ela saiu porque, realisticamente falando, a gente só tem 12 pessoas no time profissional. Então, quando tu tá dos 18 até os 22, 23, tu não vai jogar muito, a não ser que tu aceite muita miséria, financeiramente falando. Então, mais vale tu ir para os Estados Unidos, continuar jogando e garantir um diploma para pós-carreira. Diploma, e depois, inglês, exato, e depois voltar ou ir para a Europa. Muita gente tá indo para a Europa hoje em dia, depois dos Estados Unidos. Porque a gente falou muito mercado americano, o mercado europeu não Tá pagando muito legal hoje em dia. Não tem essa também. Tem. Né? Por que você escolheu os Estados Unidos e não a Europa? Eu fui para os Estados Unidos porque eu sempre quis estudar. A Europa, ela paga bem. É difícil tu ter um campeonato universitário lá na Europa que a gente conheça, a gente não tem acesso a isso ainda. Aos Estados Unidos a gente já tem as agências, tudo, né? Entendi. E aí o foco é o estudo, em primeiro lugar. E aí ser atleta profissional é a consequência para poucos, assim, né? Na Europa paga muito bem o profissional mesmo. Eles, como ele, assim, de verdade, as meninas estavam me falando, assim, a faixa de salário, assim, é porque o Brasil ainda forma melhor. É uma liga que muito mais pessoas assistem, muito mais técnicos, muito mais assistem. Mas em questão financeira, a Liga da Grécia paga mais que a Superliga hoje em dia, entendeu? A Liga da Romênia paga mais que a Superliga hoje em dia. A nossa Superliga tem 4 clubes que tem um orçamento muito bom, que daí pagam muito bem, a nível quase que europeu ainda, né? Não aos grandes
as grandes competições europeias, mas paga-se muito bem. E o resto dos clubes pagam menos, né? Então, se tu recebe uma proposta para jogar na Eslováquia, tu vai ganhar em euro. Por exemplo, nós temos agora atletas da Superliga, atletas bons, já passaram para a seleção brasileira, estão optando jogar no Peru, que paga em dólar, do que jogar a própria É Superliga. como se fosse o Dubai pro futebol, sabe? Ou tu escolhe ficar no Campeonato Brasileiro para futuramente para uma Europa, futuramente para uma seleção brasileira, ou tu vai para Dubai, tu some no mapa, mas tu faz dinheiro. Entendeu? E tem uma hora que a questão financeira pesa. Tu já estás lá com 23, 24 anos, né? Tu jogou uma Superliga, tu não teve uma oportunidade ali, veio uma de fora, tem mais aqui mesmo. Se você pegar, ele falou 12 times na liga, vezes 12, pô, você tem 144 jogadoras. Não, cada clube, para jogar a Superliga, tu tens em média de 15 a 16 atletas. A minha conferência tinha 12 Vamos times. colocar 15, vamos colocar 15. A gente está falando de menos de 200 atletas numa liga nacional. Aí tem que falou agora, né? Só no... Na minha conferência tinha 12 times. Entende? Então, realmente, o funil é muito funil mesmo. Não, o que tu vê ali, aquelas meninas de alto nível, de titulares de Superliga, é a nata da nata da nata. As meninas são muito boas de bola. É aquela combinação da altura, da habilidade, do físico. Porque por isso que eu acho que é incrível, como é que a seleção brasileira masculina e feminina consegue ser campeã olímpica, campeãs olímpicas, campeãs mundial, porque realmente tem 12, porque é o funil do funil do funil do funil, né? E é por isso que a convocação não varia tanto. Por exemplo, o time dos Estados Unidos, nacional, eles têm 4 times. Tem o time A, B, C e D. O Brasil não tem isso. O Brasil tem o time adulto, 23, 21, 19. Por causa que ali já tá afunilado. A hora que tu faz 20 anos, tu já sabe quem vai jogar na seleção. Sim. E lá nos Estados Unidos, como tem tanta gente em alto nível, é difícil. Não vou mentir, não. Imagina ser o técnico dos Estados Unidos e tentar convocar dentro de tanta gente boa. O que assim. acontece é o seguinte, isso é o trabalho das confederações nacionais de cada país. O Brasil foi referência na formação de atletas lá entre 2000 até 2010, porque o Brasil era um dos poucos países que tinha um centro de treinamento e desenvolvimento de voleibol, que é em Saquarema. Isso. E aí vinha os times da Itália. Era no Rio ali, era no Exército ali, na Urca. Hoje é lá em Saquarema, tem uma estrutura, eu fiz estágio lá em 2019. Excelente, são quadro, o pessoal lá respira voleibol, tem toda a estrutura. Para galera, Saquarema é litoral do Rio de Janeiro. Isso, onde fica o centro de desenvolvimento de voleibol. E aí os outros países não tinham. E vinha Itália, Polônia, Japão, e usavam o Saquarema, o nosso centro de desenvolvimento, para trabalhar o seu voleibol. Eles vinham ali. Hoje, esses outros países, todos têm o seu centro de desenvolvimento, muito melhor que o nosso. Né? A gente ali, nos anos de 90 e pouco até 2008, os campeonatos mundiais de base, o Brasil dominava. Se o Brasil não era campeão, ele era vice-campeão. E aí, consequentemente, se tu faz um trabalho muito bom na base, logo vão chegar no adulto e vão dominar. Foi o que aconteceu. As campeãs olímpicas, os campeões olímpicos foram vencedores na base. Sim. Itália, Sérvia. Hoje o Brasil, o que acontece? O Brasil manteve o nível, deu uma caída, os outros países começaram a seguir o Brasil como exemplo e passaram o nível do Brasil, que hoje o Brasil não ganha mais mundiais de base. O Brasil fica em 8º lugar, fica em 6º lugar. Um adulto mesmo, né? Faz 10 anos e aí, que a gente não chega. Aí o que acontece? É fato, isso é consequência. A Itália foi campeã olímpica feminina, por quê? Porque ali de 2010 até 2019 ela ganhou a maior parte dos mundiais de base feminino. O masculino vem a mesma coisa. Hoje o Brasil está atrás, na formação, está atrás da Itália, atrás dos Estados Unidos, atrás da Polônia, atrás bate ali com Sérvia, atrás da Rússia, né? A gente tem a tendência daqui para frente a gente torcer para uma boa safra surgir. Entende? Enquanto os outros têm quantidade que eles podem escolher e formar 2, 3, 4 seleções, como é o caso dos Estados Unidos, perde uma jogadora excelente, mas consegue repor com facilidade, nós não temos essa reposição. E como é que tá o nosso time aqui de Brusque, né? Você tá, né? Galera vai, galera não vai, como é que fica para saber também? Porque também, aí eu estava ali um pouquinho antes falando, a questão da divulgação e explorar o produto, né? No bom sentido falando, né? Porque, poxa, fui lá, falando um jogo lá de high school, e tá, pô, tinha um copinho do time, sabe? Tinha uma caneta, tinha uma borracha, então explora cada centavo ali vai no montante que vai junto. Mas como é que tá? O jogo acontece aonde, quando, como é que tá? A galera vai, não vai? O nosso time, a gente joga 3 campeonatos, né? A gente joga o campeonato estadual, o JASC e a Superliga B. Então a gente começa, a gente já estreou no campeonato estadual, lá em Criciúma, a gente ganhou de 3-0 do time de Criciúma.
E agora a gente vai ter esses 2 jogos em casa. Esse primeiro jogo vai ser em Botuverá, assim, por fatores diversos, mas também para tentar divulgar o vôlei na região, como a gente é o único time da região. E a gente joga em Botuverá sábado, a gente joga na Arena segunda-feira. E a questão, assim, todas as meninas que eu escutei, as meninas que vêm de São Paulo, tem meninas que vieram de César Bauru pro nosso time, e elas falam que a adesão da torcida aqui é diferente. Por não ter times da região, a torcida é muito apaixonada. O problema é que muita gente não sabe que o jogo tá acontecendo. Não, aqui eu... tipo assim, eu realmente, pô, eu gosto, eu sinceramente não sei A gente brinca lá dentro Você falou que agora vai ser em Botuverá, né? Aí depois, pô, o time é em Botuverá, por que isso? O que acontece? Então... Esse jogo de Botuverá, na verdade, foi um erro de planejamento, que o jogo ia ser sexta, acabou sendo transferido para sábado, então foi a quadra que estava disponível, mas o nosso jogo oficial ele é a Arena passou por umas mudanças para ser aprovada pela CBV. E daí a gente até brinca disso, né? Que a gente fala que agora eu, sendo de Brusque, vou tentar falar pro pessoal, assim, porque geralmente as meninas são todas de fora, né? Claro. Mas o Instagram, o nosso Instagram, na verdade, ele se chama Belmoda Vôlei, ele é bem completo, é sempre bem divulgado, as meninas fazem TikTok, elas fazem tudo, nosso de social media a gente tá bem assim. E a torcida, ela é muito interessada, assim. A gente até fala assim, as meninas, a torcida viaja, eles estão fretando um ônibus pra assistir a gente em Botuverá, entendeu? Poxa, então é bem legal essa questão da torcida, eles estão pedindo camiseta, quando é que vai começar a vender. Então é bem interessante, assim. O único problema é que a arena é grande, então pra encher a arena é muito difícil, né? A arena é muito grande. Sim. Mas que nem os de Botuverá tem 600 pessoas de capacidade, aí é uma coisa que é fácil parecer a casa cheia, entendeu? Mas de qualquer forma É bastante gente. É uma galera, né? Se você pegar assim, lá tem essas quadras nos Estados Unidos, mas não são grandes. Eu sei que esse jogo era um ginásio de um colégio. É um ginásio de colégio. Que a gente foi assistir lá ali. Era, porque nós temos aqui, né Guto, você passou, também conhece bem que, infelizmente, nem todos os colégios têm a estrutura que o Consul tem. A quadra que o Consul tem, né? É impressionante, assim, sabe? O piso, né? A quadra do Consul que nós temos no colégio é uma das poucas quadras no Brasil que não tem goteira. Porque todos os ginásios do Brasil têm goteira. A nossa não tem. Isso aí é um... E um piso excelente. que brilha. É um dos melhores, exato. Muito boa a estrutura. E isso é uma pena, né? Porque precisa de espaço, que é diferente do futebol, né? No futebol você coloca dois tênis, um cara que você joga, né? Mas o vôlei precisa de uma estrutura. Como é que está aqui em Brusque essa estrutura? É que o nível de competição, quanto maior é o nível de competição, por exemplo, Superliga, existem os regulamentos para te jogar a competição. Então não pode ser uma quadra de colégio, tem que ter um número X de poltronas, tem que ter um número, tem que ter uma altura de ginásio, então a estrutura... Mas o sarrafo é muito em cima ou é atingível? Se eu não me engano, tem que ter acima de 8 metros ou 7 metros de altura. Por exemplo, o Bandeirante, ele pode sediar estadual e a Superliga B ele pode, a A não. Porque às vezes os caras colocam o sarrafo lá em cima que inviabiliza, ou é o que tem que ser aceitado? Eu acredito que eles são legais nisso. A estrutura para receber um jogo. Né, depende qual a competição. Então, vamos lá. O que tu acha? Tu acha que realmente é o mínimo mesmo, tá tudo certo? Eu acho tem que ser um pouquinho exigente. Eu acho que é que nem aquela situação do Brusque, sabe quando o Brusque estava no auge? Né? Desculpa, mas senão tu vira bagunça, porque assim, tu joga em ginásios extremamente grandes, onde é outra dimensão como a arena, aí tu vai jogar na casa do lado do adversário, o ginásio é muito pequenininho, é outra dimensão. Então tem que ter um equilíbrio, tem que ter um mínimo. Por isso a CBV regula isso daí. E é legal que eles têm o tapete também, que a própria CBC tá fornecendo agora, que é um tapete que ajuda no amortecimento, que ele é de espuma. Todos os clubes, para sediar jogos da Superliga, tu tem que ter o Taraflex, que é aquele tapete de aquele jogo. Aquele tapete que é laranja, sabe? Que tem em todos os jogos. Já estadual, que isso aí não é exigência, não é uma coisa. Tem que ter um mínimo para a questão da saúde dos atletas, né? Que não coloca o atleta em risco. Né? Tu vai, imagina, você vai num lugar lá que é cimento áspero, você vai lá, pode... Eu já desmaiei batendo cabeça. Justamente. Mas jogar... também não pode ser... Tem que entender a realidade na qual nós estamos, né? Você coloca uma regra que, tipo assim, 99% dos lugares vai falar, tipo, então é melhor fazer um campeonato com 5 do que... preserva a saúde, mas fazer o mínimo possível, assim, né? Eu acho que eles são bem legais nessa restrição, assim. Mas hoje, por exemplo, Brusque, para jogar Superliga só existe 2 ginásios, que é o SESI e a Arena. Para jogar o JASC,
vários colégios, o Clube Bandeirante, o Clube Guarani, já pode fazer. Entendi, né? entendi. E é mais ou menos assim. E a Arena ela tem um problema crônico com goteira, né? Exato. Então a Arena depende do dia, ela vai ser aprovada para a Superliga, dependendo do dia não vai ser não. E é complicado, porque a questão, como é que transmite? Porque a Superliga tem a transmissão, né? Mas aí eles interrompem a transmissão. Isso acontece muito. Vários jogos da Superliga, a gente assistindo, por exemplo, o César Bauru lá, antigamente no panela de pressão, tu via goteiras no jogo e interrompia, e aí os E diminui a audiência, ficavam comentando. Porque é ruim pra venda do negócio, sim, né? Sim, só que é uma coisa que tu não consegue controlar, a chuva. Tu consegue controlar a goteira, porque tu devia ter se preparado antes. Eu ia falar, a goteira mas não é controlar controlada. o tempo, pois é. Aí você acaba tendo isso. E a gente passou por tudo, meninas? Foram 2 perguntas, mas... Eu falei pra vocês que eu estrago tudo, cara. Capaz, Assim. é assim que é bom. Mas essa é uma questão que é fundamental pra gente encerrar, assim, que acho que seria importante a gente colocar. Acho que é legal pra encerrar vocês darem uma dica pra quem tá começando agora Legal. no vôlei. Legal. E aí? Você como um treinador e ela como atleta. Uma né? dica tem que ter vontade. Vontade eu não posso ensinar, você não pode ensinar. Ele, se ele tiver vontade, ele aprende qualquer coisa, né? E tem que gostar. É um esporte o vôlei é um esporte magnífico, é um esporte que não tem muito contato com o adversário, então não há tanto risco de lesão assim, né? De briga. Então foi assim que ele foi criado, né? Quando ele foi criado lá muitos anos atrás, o objetivo era de não ser tão violento. Apesar de no alto nível ter lesão, porque é muita impulsão, muito salto, impacto, tudo. né? Mas é um esporte emocionante, porque o tempo todo tem o ponto. Então, o tempo todo, né, tu estás ali no rally, tu tem que estar 100%. É um esporte que não permite o erro. Ainda bem que mudou, né? Não era bem assim, né? Porque tinha vantagem. Tinha vantagem, né? Nossa, era igual isso. tipo tênis, né? Mas não é que nem, tipo assim, tu vai lá num jogo de futebol, tu fica lá 2 horas no estádio vendo um Não jogo vê e um diz, golzinho. não vê um golzinho, 0-0. Vê momentos emocionantes, é legal? Mas é um pouco, acho que esses esportes que nem o vôlei, ou que tem mais pontuação direta, que nem o basquete, eu gosto mais, né? Acho que é justamente por isso que o vôlei é tão legal, pelo menos pra mim. Tu vai assistir um jogo, vai ver na televisão, sempre vai ter um resultado legal. Tu vai estar muita acompanhando emoção, cada set e vai ser interessante. Quando chega assim, 7 match... Tie break. Time break. Meu Deus, Aham. na VNL eu fiquei assistindo, meu Deus, era uma emoção que todo momento tá acontecendo. No futebol, como foi dito, pode sair um jogo 0-0 e é isso. E pode acabar um acontece. 7, 25-0 e tu ganhar o jogo de 3-1, né? Tu só foi lá e ganhou os próximos 3 sets. E aí vem a referência, porque o nosso país é uma grande potência, né? Sim. Na modalidade. Então, isso culturalmente faz o público gostar, né? E aderir bastante. E eu acho que o vôlei, na verdade, daqui 20 anos, quando a gente voltar a falar, vai ser outra história, assim. Eu acho que o vôlei é questão que as pessoas não conhecem mesmo. Porque é muito difícil não se apaixonar como espectador. Eu sou uma pessoa que meu pai não assistiu um esporte. Eu comecei a jogar vôlei por causa dele. Vôlei é o esporte que ele gosta de assistir, entendeu? E eu acho que ali, voltando ao conselho para as pessoas, que a gente fala, assim, muito do vôlei como esse esporte lindo, como a gente gosta muito de jogar. E eu acho que uma coisa que eu falaria, até pra minha eu mais nova, é que para não se desistir na primeira frustração. Porque eu acho que o vôlei ele exige muito trabalho e sempre existe uma via que tu pode seguir, que tu pode achar. Eu nunca acreditaria que eu estaria vestindo a camisa da Bel hoje em dia. Tinha 300 meninas na minha frente. Mas eu não desisti quando todas desistiram, entendeu? Então eu acredito que isso seja muito importante, porque geram muitas frustrações. Vai ter um técnico que vai gritar contigo, vai ter um dia que tu vai chegar na quadra e só vai correr ao redor da quadra e não vai encostar uma bola de vôlei. Saber conviver com o erro dos outros. Exato, mas faz parte do processo, porque só a prática gera perfeição, entendeu? Isso que é engrandecedor, né? Exato. O que A questão da acontece, disciplina, a né? questão da cobrança, o Bernardinho fala, a cobrança nada mais é a certeza que você é capaz de fazer. Sim. Então, assim, quando a gente cobra, a gente não quer o mal dele. É porque eu sempre falo com meus alunos, enquanto eu estou cobrando de vocês, é porque eu acredito que vocês conseguem fazer, vocês são melhores. A partir do momento que eu não cobrar mais nada e deixar vocês errarem à vontade, aí vocês começam a se preocupar. Eu porque daí reclamava já da cobrança até eu ter um técnico que não falava nada. Aí que eu nós comecei a temos isso, surtar. Tipo, será que Vocês Eu tô tão participaram ruim disso, assim. né? Vocês sabem quando muito bem. tu fala assim, nossa, mas desistiram de mim, então... E eu converso com muitas meninas, eu acho que o vôlei me mudou muito como pessoa. Hoje em dia, eu me tornei uma pessoa muito mais forte, muito mais pronta. Assim, agora que eu botei o pé um pouco na área de trabalho também, eu vejo como eu tô muito mais pronta para os desafios da vida.
E tem muito relação a isso, assim, com relação a isso, sabe? Tu não vai reclamar que o teu técnico tá reclamando. Tu vai lá, tu vai consertar teu erro pra ele parar de te encher o saco, entendeu? Mas existe uma forma correta de tu cobrar também, né? Tu também tem que entender Pode que... ser cruel, não né? pode ser cruel. Não Tu é trabalha cruel. com crianças, tudo mais. Sim. Tem que saber dosar, separar e incentivar, principalmente na fase de iniciação, a ela praticar, a ela gostar. Se tu cobrar demais, tu faz às vezes com que ela não goste mais daquilo. Entendeu? Tem uma passagem do Bernardinho, quando ele tá treinando ali para 2014, um pouquinho antes. E aí eu tava lá no pré-treino e as coisas não estavam indo muito bem, não sei se você lembra, ele não foi muito legal. E aí o Bernardinho é conhecido por muito cobrança e tal. Aí à noite lá, bate na porta, o Bruninho vai lá e fala, tá, olha, né, o Bernardo, né, o pai, falou assim, vamos conversar aqui, olha, é uma outra geração. Não dá pra você tratar essa galera que nem você tratava lá os outros. Uma experiência lá bem atrás. traumática minha foi técnico de masculino dando treino de feminino. E aí, Entendeu? ele sai do feminino, ele faz o inverso, né? Ele sai do feminino pro masculino. São duas abordagens completamente diferentes, são dois esportes diferentes. Aí ele fala, ó, agora você tá. Aí ele fala muito isso, que ele realmente deu esse feedback. Falou, peraí, é uma outra geração. Não, o Zé Roberto é o contrário, ele sai do masculino e vai pro feminino, né? Campeão lá em 92. E vai muito da cabeça do técnico e da disposição deles de entender que eles estão em mundos diferentes, sabe? Não adianta. São gerações diferentes. Não adianta tu ver uma mulher ali que ela tá conseguindo levantar menos peso hoje, às vezes por causa da variação hormonal, e tu fala assim, mas quando eu treinava homem não era assim. Tu tem que entender que agora tu tá treinando mulher, entendeu? Sim. Então eu acho que um técnico, ele pode desenvolver a paixão pelo teu esporte, como ele pode tirar toda a paixão do teu esporte, claro. entendeu? Não, isso é como um professor, Ele tem que né? ganhar a confiança do atleta, né? Ele tem que entender o que está passando, às vezes, na cabeça do atleta para poder trabalhar com ele da melhor forma possível e poder sugar dele no jogo aquilo que ele tem de melhor para oferecer. Claro, né? não, senão não realmente não dá. Exato. Então tá, né? Foi Obrigado aí, né? Estouramos. Não, na verdade tinha um monte de perguntas, tinha várias perguntas ali. Tinha 10 perguntas, foi 2. Então tinha um monte também de questão, acabamos falando da próxima Olimpíada, né? Do próximo, como tá o campeonato. Tem agora o campeonato mundial, tá acontecendo. Perdeu, né? O feminino perdeu, né? Então perdeu, foi vice, o mas tá lá, masculino mas tá sempre agora, beliscando. né? O masculino tá na semi, não? Não, o masculino foi em terceiro lugar. Terceiro lugar, Isso, né? mas nós estamos ali nas cabeças. Né? Porque para os Hoje, nesse momento, está acontecendo o Campeonato Mundial Sub-21. O Brasil tem uma geração muito boa, inclusive a menina que a gente comentou, a Helena, está jogando lá. E o Pan-Americano Sub-23, que a Elo, que eu falei, também tá jogando. Isso, e está acontecendo o Pan-Americano Sub-23, onde tem a Elo, tem alguma atleta que jogou aqui que está lá? Não. Não, elas jogaram a Universiade, né? Que foi a Sabrina, tem a Jaque, Mari né? De Brambila. saudade. A Jaque está jogando o Pan-Americano, ela jogou a Superliga no passado por nós aqui. E a Abel tá... Começa eu ia até falar, vamos aproveitar para convidar a galera para ir para os nossos jogos, né? A temporada de clubes no vôlei começa agora, final de julho, agosto, vai até abril, ali meados de abril, maio, assim, as finais. E é igual aqui como é igual na Europa, né? E o nosso time aqui, como é que tá? O nosso time tá ótimo, o Maurício investiu nas meninas que ele conhecia da categorias de base da seleção, então a grande maioria do time foram selecionáveis no passado e querem voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. E o Maurício é campeão em fazer um time que se dá bem, produzir liga no time, o nosso time é pequeno, é habilidoso. E é um time assim, eu tô em casa ali, eu acho que todo mundo tá se sentindo da mesma forma. Você tá como jogadora. Sim, o nosso time tá se sentindo, tá todo mundo muito feliz, muito animado pela temporada, assim, o nosso time tá muito bom tecnicamente, psicologicamente, a gente tá cheio de planos pro futuro, a gente quer ir pra essa Superliga pra ganhar, assim como o JASC e o estadual, a gente não quer... Pra disputar a final, pra tentar É time que a gente quer ganhar essa Superliga, esse é o foco do trabalho, mas... Os jogos acontecem aqui. Os jogos acontecem na Arena, agora até metade de outubro a gente tem o estadual, aí a gente vai ter o JASC, e daí em dezembro começa a Superliga B. A gente vai jogar de dezembro a abril, por volta de abril, a Superliga B. A Superliga B é um pouco diferente da A, porque a Superliga A tem turno e retorno, então ela é mais longa, ela começa já em outubro. A B só tem um turno, então tu joga um dia em casa, para ser mais rápido, tu joga um jogo em casa e um jogo fora. Um time, aí até aí faz a fase final, os 8 melhores, faz um mata-mata simples. Aí, né? Quem quiser acompanhar tem que estar no Instagram, @belmodavôlei. No site da Confederação Brasileira, baixa toda a tabela também. Baixa toda a tabela. Contrataram uma americana que não chegou ainda. Sim. Deve chegar meio. O time é para disputar o título de novo. Ela foi a melhor sacadora da Liga Sueca da última vez, ela vem da D1 dos Estados Unidos, então
E o Maurício vai trazer mais algumas meninas que estão ainda rodando esse trabalho de base da seleção. Esse time não está todo fechado. Quando chegar na Superliga B, ele provavelmente deve trazer mais 1 ou 2 reforços para jogar. Ele vai trazer as meninas que estão na seleção agora de base, que estão fazendo um ciclo de seleção de base e querem aprender como é que é o vôlei profissional. Maurício não é o Maurício levantador, não. Não, Maurício Thomas. Maurício foi atleta de vôlei, mas ele encerrou a carreira muito cedo já para trabalhar com o vôlei profissional. Ele foi auxiliar. Ele é um cara novo, ele foi auxiliar na Superliga do ano 2000, 2001. Ele era auxiliar no time do Vasco, que fez final da Superliga naquela época. Aí de lá para cá, ele sempre vivenciou as categorias de base da seleção brasileira e os clubes. Foi auxiliar técnico do maior e o melhor clube do mundo, que é o Vakif Bank da Turquia, que ganhou tudo, Champions League, Campeonato Turco. Ele foi auxiliar durante uma temporada lá. É um cara que tem um currículo excepcional. E assim, eu acho que assim, eu até falava lá nos Estados Unidos, será que eu ainda gosto de vôlei? Falando assim, trabalhando com o Maurício, trabalhando com esse time, eu posso responder que eu tenho certeza que eu gosto muito de vôlei, que eu gosto muito desse time. Esse time tá, eu acho que melhor impossível, assim, é um time equilibrado, tem todas as posições estão competindo, não tem uma titular absoluta, entendeu? Então é bem interessante pro crescimento do grupo. Vou levar minha filha. Isso aí. Minha filha vai na altura lá, na curva lá, para ela ter e é um time que 1,85m. É pra jogar vôlei. É um time novo, uma média de altura baixa, jogadoras com 22, 20 anos. 23. Acho que a mais velha tem o quê? 29? Mas a mais velha, tirando isso, a mais velha? É a Thaís, a levantadora. A levantadora. Mas tirando isso, é um time assim, a grande maioria é de 0,4, eu sou a mais nova do time. E vai até 0,0, que é alguém que tem 25 anos agora. Essa é a faixa etária do time. Então, nossa, é muito bom, assim. Bom saber. Então tá, Guto, obrigado, Mari, obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Valeu. Vamos voltar depois, ele quando for, né, voltar campeão, ele traz a isso mesmo. Né, com certeza. Trazer o Bernardinho. Trazer o Maurício? Vamos trazer o Maurício para a próxima vez. Trazer o Maurício. Dá para trazer o Maurício, dá para trazer a Karen Rodrigues. Karen Negrão foi medalhista olímpica. A Karen eu vi ela jogar muito. Acompanhei um monte ela. O marido dela, não sei se é marido, se é ex, foi treinador dela há muito tempo. Eu jogava basquete em Ribeirão Preto, quando fui jogar, e tinha um time do vôlei de Ribeirão Preto, foi campeão brasileiro, sul-americano, era o Chico. Tem a Carol Tormena também, né? Que é daqui de Brusque. Joga no Maringá. Legal. Nascida e criada em Brusque também. E o Bernardinho, porque o Bernardinho namorava na época a Fernanda Venturini, que era do time, era de Ribeirão. Sim. Aí a Karen jogou nesse time. A Karen, lá em 2012, 2013, depois que ela se aposentou ali assim, que ela jogou aqui para as últimas Superliga, foi aqui com a gente no Brasil Telecom, eu convidei, ela foi jurada do Gincons. Ah, é? Ela tá aqui em Brusque? Sim, Tá. Já há anos. Ela joga comunitários, todo ano ela joga comunitários. Aí nós temos uma medalhista olímpica, e ela é da época, é legal trazer ela, porque ela foi da época que jogou contra Cuba. Traz ela que eu tenho uma... Então assim, faz a parte 2, que vai ser sensacional. Nem fala pra ela, eu vou trazer de surpresa, eu tenho um card dela, assinado por ela, de autógrafo, de verdade, quando eu era um moleque, eu peguei ela na época do Leite, jogava ela na moça. Cara, ela foi candidata a vereadora aqui em Brusque. Ah, é? Isso que é muito louco, tipo, eu voltar a vestir a camisa tão cedo assim, porque essas galera toda eu cresci vindo a Carol Tormena, eu pedi autógrafo na escola dela. Ela é baita jogadora, ela não ia pra seleção, porque na época era uma geração muito estrelada, né? Mas ela era engraçado. E como a gente tava falando, pra chegar nesse nível é que afunilou muito, né? Tem que ser muito boa. Era engraçado, porque assim, eu sempre fui muito apaixonado pelo vôlei. E aí eu trabalhava no Stop Shop, fazia educação física e o estágio fazia no Brasil Telecom. E aí teve um dia que a Karen foi seleção, pouco depois ela saiu da seleção e ainda estava nos clubes. Ela passou, foi lá na loja comprar, daí eu ficava nervoso. Traz aqui, cara. Tipo, eu sou amigo porque eu trabalhei lá, fiz amizade com uma jogadora da seleção. Então, para mim, era uma gratificação muito grande. Sempre dei muito valor para isso. Ela fez parte de um timaço. Não, vamos combinar? Aí eu vou trazer esse card. Vou trazer esse card aí dela aí. Outra coisa, só para terminar. Encontrei o Éder Levi na farmácia, faz o quê? Semana passada. O Éder Levi aqui de Brusque. Ele foi atleta profissional, foi campeão mundial de clubes pelo Cruzeiro, estudou no Dom João Becker, foi muito cedo para o Barão, com 17, 18 anos, os pais moram aqui. Ele tem 32 anos, ele se aposentou agora, jogou a última temporada pelo Barão, né, na Superliga masculina. Aí eu trouxe ele uma vez, não sei se vocês vão lembrar, ele era pequenininho, vocês eram menores, e ele tinha 2,7 metros, ele é gigante central. Aí eu encontrei ele na farmácia, e Éder, eu vi que tu postou que vai se aposentar com 32 anos, Guto, eu ganhei uma proposta.
E eu não quero mais ficar viajando. Ele vai trabalhar como treinador nos Estados Unidos. Vai entrar Sério? no clube lá e... O Leandro Bisotto acabou de chegar lá, né? Também na foi pra USF. lá. O Leandro Bisotto sim, tá lá. sim. Jogou muito, tá bom. Sim, aí o Éder, não, estou indo para os Estados Unidos, recebi uma proposta excelente para trabalhar com voleibol lá e vou seguir carreira lá. E paga bem e tu Como treinador. tem resultado, né? Legal. Esse tempo agora faleceu o Pampa, né? Sim. E ninguém nem deu muito. Falei, cara, a gente tem. Síndrome vira-lata é complicado, né? A gente olha tantas coisas, tem tanta gente. Pô, a Karen tá aqui. Não, Eu falo isso, tá? Sim. Depois que eu saí do Brasil, o quanto eu entendi o quanto que eu gosto do nosso país. Tantas sim. falhas, tantas coisas, sim. mas Dá pra tem muito convidar- potencial, né? Dá para convidar o Rafa, que também pegou a seleção brasileira, foi multicampeão na Europa, no italiano, ele Uhum. mora em Balneário, os filhos dele jogam com o Heitor. Hoje nós temos um excelente aluno aqui, atleta, que é o Heitor. Né, ele tem 12 anos, vai fazer 13 agora, já fez 13. Ele já joga para o clube por Balneário, né? E ele joga com os filhos do Rafa. O Rafa foi medalhista de mundial aí e tudo mais. Esse levantador excelente, chamar ele aí, também acredito que ele viria. Ele e a Karen, dava para fazer uma Vamos fazer um jogar, vamos valorizar isso aí. Valeu, gente.